Vamos ver se o áudio presta. Se o áudio não presta, dá para ficar assim. Vamos ver se fica assim. Parece ficar horrível. Parece Silvio Santos. Olá, mamíferos, esse é o canal Expressa História, meu nome é Pedro Botelho. Agora eu tô de produção, minha gente, olha só que coisa linda, um cenário, fundo preto, iluminação secundária, meu Deus do céu, parece que eu estou sendo assessorado dessa vez, não parece? Ah, parece, né? Não, eu continuo fazendo sozinho. De início eu já vou te pedir para se inscrever no canal, dar o seu like, porque hoje é dia da gente encerrar aquele período homérico e falar das duas mais famosas cidades da Grécia Antiga. Vamos falar hoje de Esparta, vamos falar hoje de Atenas, cidades rivais, cidades poderosíssimas e que eram bem diferentes entre si. Hoje vamos falar do período arcaico da Grécia Antiga. Na última aula estávamos falando sobre a desintegração dos gêneros, em que a população passou a ser dividida através da riqueza, aquele sentimento comunitário em que todo mundo divide a produção, isso vai acabar, então a classe mais próxima, de parentes mais próximos dos líderes dos gêneros, eles terão terras, eles terão riqueza, terão poder, e os parentes mais distantes, eles só têm basicamente duas opções: fugir, fundar novas cidades, principalmente na Magna Grécia, ou ficar e trabalhar para esses parentes que têm terra, têm poder e podem explorar essa terra através do trabalho desses parentes mais distantes. Ao mesmo tempo que isso acontece com a sociedade dos gêneros, elas vão também se juntando a outras famílias, a outros gêneros, dando origem a fratrias, a tribos, e um conjunto de tribos vai dar origem também à chamada polis grega, as cidades gregas. E essas cidades, elas têm suas particularidades, elas têm seu próprio jeito de surgir. Por isso que cada cidade grega, ela vai ser uma cidade-estado, ou seja, uma cidade com governo, leis e costumes próprios. E aí entraremos num outro período da história da Grécia Antiga, que é o período arcaico. Durante o período arcaico, vamos enxergar algumas características em comum, como, por exemplo, o crescimento do comércio, a formação dessas cidades, cada um com sua particularidade, sempre lembre disso. E assistiremos também o surgimento da religião olímpica, aquela religião clássica dos deuses gregos, bem famosa em substituição da religião dos familiares dos gênos, e que vai ter todo um aparato cívico em que cada cidade tem um deus protetor e que os sacerdotes controlam toda uma festividade e toda uma série de cerimônias e de rituais que acontecem no dia a dia, no cotidiano daquelas cidades e estados gregas, beleza? E chegou a hora de falarmos da cidade de Esparta. A cidade de Esparta, ela está localizada na região da Lacônia, que fica na península do Peloponeso. É uma região teoricamente mais isolada do resto da Grécia e que não dispunha de uma quantidade muito grande assim, de portos naturais, nem de um comércio muito bem estabelecido. Por isso que os espartanos, eles baseiam sua economia muito mais na agricultura do que necessariamente no comércio e na fabricação de mercadorias em geral, ao contrário completamente da cidade de Atenas. Bom, é importante a gente dizer que essa história de Esparta, o início de tudo, tem muito a ver com a invasão dórica e a sua relação com os outros povos que já existiam ali durante o período pré-homérico e durante o período homérico. Por quê? Porque a sociedade espartana, ela vai se basear exatamente nesse passado. Os dórios, povo militarizado, super violento, que conquistou e mudou muito da história grega. Esses caras, eles vão se estabelecer ali na região da Lacônia e eles vão acabar vencendo os aqueus que ali estavam e também escravizando o resto dos messênios que moravam por ali. Bom, os dórios, eles acabaram se tornando os chamados espartíatas e os aqueus vencidos, eles estavam constituídos ao redor da cidade, eles estavam na periferia da cidade. Tanto é que são chamados de periecos. Então temos aí basicamente três grupos. O grupo dos espartanos de fato, aqueles que eram considerados espartanos e que deveriam ter todo aquele costume militar, aquela educação militar que começava desde pequeno e que ficou imortalizado no filme 300, que a gente conhece bem. Esses eram os espartíatas, os descendentes dos dórios. Os descendentes dos aqueus, que moravam na região periférica da cidade, ao redor da cidade de Esparta, e que esses sim eram a base da economia, porque eles deveriam cultivar a terra e pagar os impostos, mesmo tendo uma boa condição, esses eram os periecos. E por fim,
os escravos vindos da Messênia ou algumas aldeias de aqueus que também não pagavam os impostos, deixavam de fazer as obrigações. Esses caras, eles eram chamados de ilotas. Então temos espartíatas, periecos e ilotas. Lembrando que os espartíatas, eles não precisavam fazer absolutamente nada a não ser o tratamento militar, a educação militar, e que eles recebiam a terra que o governo dividia e cedia para os espartanos de verdade, e também uma certa quantidade de escravos. Só para você ter uma ideia, a proporção era de 25 mil a 30 mil espartíatas para 80 a 90 mil periecos e 40 mil ilotas. Por causa dessa característica dos três grupos que formavam a cidade de Esparta e apenas um deles possui terra, riqueza e direitos políticos, isso é chamado de oligarquia, que em grego significa o poder de poucos. Esses poucos eram os espartíatas. O órgão mais importante da cidade de Esparta era o eforato. Os éforos eram 5 magistrados que ficavam responsáveis por cuidar da cidade e também cuidar das outras instituições. Abaixo do eforato havia a gerúsia, o conselho dos anciãos com mais de 60 anos de idade e que eram indicados através do conselho. Do lado, mesmo grau de importância, a diarquia, os 2 reis que governavam Esparta, o rei religioso e o rei militar. Se você está pensando que no filme 300 só tem um rei, fique sabendo que esse rei, o Leônidas, ele era o rei militar. O Conselho dos Anciãos tinha bastante poder. Era ele que nomeava os 5 éforos, e esses nomes eles seriam aplaudidos ou não, aclamados ou não, na Ápela, que era a assembleia que todo cidadão espartano deveria participar. Sobre o governo da cidade de Esparta e as suas leis, podemos apontar 2 grandes coisas. Primeiro, a atuação de Licurgo, o legislador misterioso e mítico que teria criado as primeiras leis e a primeira forma de governo da cidade de Esparta e que, por si só, resolveu se exilar da cidade e que nenhuma lei poderia ser mudada sem a sua volta. A segunda característica diz respeito à necessidade de você manter a estrutura também social, ou seja, as leis, os órgãos de governo, eles serviam também para manter o status quo daquela região, daquela cidade de Esparta, em que temos os espartíatas controlando a riqueza, o poder, a terra, em detrimento dos periecos e também dos ilotas. Agora chegou a hora da gente falar da capital da democracia e a capital econômica da Grécia Antiga, a cidade de Atenas. De forma bem diferente do que aconteceu em Esparta, a criação da cidade de Atenas, ela se deu pelo processo da desintegração dos gênos. Não houve presença dória, mas sim uma tradição jônica. Por isso eles eram mais voltados para o artesanato, para a arquitetura, a cultura e também a poesia e outras formas de arte. A formação da cidade de Atenas está atrelada àquele processo que a gente já falou da desintegração dos gênos, em que a população se dividiu em camadas de acordo com acesso à terra, de riqueza e também de poder político. Por isso, temos algumas classes sociais na cidade de Atenas. São elas: os eupátridas, eles eram os nobres da cidade de Atenas, eram que possuíam terras, riqueza e muito poder político. E se consideravam também bem-nascidos, se consideravam diferentes do resto da população, aqueles que pertenciam às grandes famílias detentoras de terra, aqueles antigos gênos e descendentes dos grandes generais, dos grandes guerreiros e lendários deuses. Abaixo da classe dos eupátridas estava a classe dos demiurgos, os artesãos e os comerciantes, aqueles que fabricavam e trocavam as mercadorias. Abaixo dos demiurgos vem a classe dos pequenos proprietários de terra, aqueles que tentavam rivalizar com os eupátridas, mas o tamanho das suas terras não era nem um pouco parecido com o latifúndio que pertencia aos nobres de Atenas. Abaixo dos pequenos camponeses estavam os assalariados, os trabalhadores que não tinham profissão fixa, aqueles que procuravam se virar na cidade de Atenas, e eram bastante. Além deles, haviam muitos estrangeiros que vinham de outras cidades-estados, de outras polis, mas também de outros países para habitar a cidade de Atenas. E na base social da cidade de Atenas ficavam localizados os escravos. Os escravos, eles eram obtidos não só por guerra, mas também pela escravidão por dívidas.
A organização social da cidade de Atenas, separada em vários grupos e também a presença de milhares de estrangeiros, isso vai fazer com que a gente perceba que a propriedade da terra, a agricultura tem muita importância, mas também o comércio e a fabricação de mercadorias, como a gente acabou de falar. Então, a vida econômica, ela vai também permitir certas transformações políticas e certas transformações sociais. Novas classes vão surgindo, certas classes vão crescendo mais do que outras. Isso vai fazendo com que Atenas seja uma cidade muito diversificada, uma cidade que praticamente não para, uma cidade que respira novos ares e inovações quase sempre. E por falar em desejo de participar da política, nem sempre Atenas foi a capital da democracia. Temos 3 fases dos períodos políticos dela. Primeiro, a monarquia, em que o Basileus e o Areópago, eles eram as instituições de governo em que só os eupátridas poderiam participar. Logo depois, esse sistema muda para uma oligarquia. Apenas os eupátridas podem participar do regime do arcontado, em que 10 arcontes lideram a cidade de Atenas, junto também com o Areópago. A democracia só vai ser possível com o crescimento do comércio e com o aparecimento dos legisladores de Atenas, Drácon, Solon e depois o Clístenes. E a democracia, por sua vez, ela está dividida em 2 fases. A fase da democracia censitária, em que o Solon ele vai dividir a população em camadas através da sua renda, do quanto você ganha, e o Clístenes ele vai criar a chamada democracia aberta, em que todos os cidadãos, aqueles que são considerados cidadãos, ele pode participar. Então vamos com calma, vamos entender o que cada legislador ele fez para modernizar a política em Atenas. Primeiro vem o Drácon. Ele ficou muito conhecido pela sua rigidez nas leis. E segundo, ele foi o primeiro na Grécia Antiga a mandar escrever toda a legislação de uma polis grega. O contexto que o Solon estava inserido era bem diferente. Atenas estava quase beirando uma guerra civil. De um lado os nobres e do outro os comerciantes que haviam enriquecido muito com o desenvolvimento econômico da cidade. Resultado, esse choque por direitos políticos acabou forçando o Solon, nobre de nascença, mas comerciante de profissão, a reformular de fato a estrutura legislativa da cidade. Primeiro de tudo, ele mandou acabar com a escravidão por dívidas, porque isso representava uma ameaça às camadas médias e os assalariados que moravam em Atenas, que, endividados pelos eupátridas, acabavam se tornando escravos. Sua segunda medida foi estabelecer a democracia censitária, que, por sua renda, dividiu a população em 4 grupos, e em cada grupo você teria acesso a determinados cargos e determinada participação política. Isso, em partes, resolvia o problema dos demiurgos enriquecidos, mas não resolvia o problema do resto da população que sofria. Sua terceira medida foi a criação da Bulé, uma assembleia com 400 cidadãos. Sua quarta e última medida foi a criação do Elieu, um tribunal da cidade. Depois de tudo isso, quais eram os órgãos de governo que existia na democracia de Atenas? O arcontado, com seus 10 líderes, cada um responsável por alguma coisa. A Bulé, a assembleia dos 400 cidadãos. O Areópago, que cada vez mais assumia funções religiosas e menos funções políticas. Os eupátridas estavam começando a perder poder. O Elieu, ou Eliae, que era o tribunal da cidade, e abaixo de todos eles, a Eclésia, a assembleia de todos os cidadãos de Atenas. Mas será que toda a população era considerada cidadã nessa época? Não. Para ser considerado cidadão ateniense, você deveria ser homem, maior de 21 anos, filhos de pai ateniense. Isso excluía escravos, estrangeiros e as mulheres de Atenas. Diminuindo o poder dos eupátridas e aumentando o espaço político dos demiurgos, isso só provocou mais tensão social. Décadas depois, 3 grandes partidos políticos se formaram em Atenas e eles disputaram o poder entre si. Alguns líderes desses partidos que se formaram tomaram o poder de forma forçada, em golpes de Estado, o que ficou conhecido como tirania. Os 4 principais tiranos da cidade de Atenas foram Pisístrato, responsável por embelezar a cidade de Atenas e patrocinar os grandes festivais de teatro relacionados à religião olímpica. Hípias e Hiparco, filhos de Pisístrato, tentaram continuar a glória do pai, mas um foi morto e o outro exilado. Depois deles, a disputa política entre Iságoras e Clístenes deu vitória ao segundo. E Clístenes, embora fosse eupátrida, ele tinha muito apoio popular, fez com que ele chegasse ao poder
e se tornasse o último legislador ateniense. Com Clístenes, nós temos a transição da democracia censitária feita por Solon e o início da democracia aberta. Sua primeira medida foi dividir a população em demos e tribos, cada tribo com 10 demos, separados pela região. Essa separação ela tinha uma função política, mas também tinha uma função militar. Sua segunda medida foi a criação do Conselho dos 500, em substituição da bulé. Outra medida criada por ele foi o ostracismo, um instrumento para evitar novas tiranias e que qualquer outro personagem pudesse tomar o poder. Se a Eclésia votasse no nome de um cidadão, ele seria expulso durante 10 anos da cidade de Atenas. Seus pertences e seus bens ficariam lá e ele seria exilado da cidade durante esse tempo. É importante que você perceba que todos esses mecanismos eles agiram em conjunto para substituir os interesses privados, os interesses aristocráticos, para valorizar mais os interesses comuns do cidadão de Atenas. Essa reformulação de demos e tribos, isso fez com que as instituições de governo também se adequassem a essa nova forma de distrito político, de separação social. Com tudo isso, Atenas ganhava um sistema político muito mais complexo e muito mais completo, em que todos os cidadãos poderiam participar de alguma forma do governo e das decisões da cidade. Ao mesmo tempo, o comércio e a navegação se tornavam instrumentos principais para capitanear a liderança da Atenas por toda a Grécia. O que Atenas não imaginava é que do outro lado do mar Egeu, na Ásia Menor, os territórios gregos teriam sido tomados pelo império poderoso dos persas, vindos do Oriente e comandados por Dario I. Assim, se encerrava o período arcaico e começava o período clássico, com o início das guerras médicas, as disputas entre os gregos e o Império Persa. Mas isso já é assunto para a próxima aula. Então é isso, mamíferos. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, me adiciona nas redes sociais. Qualquer dúvida você pode deixar o comentário e até as próximas aulas.